Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham, vocês que nos ouvem, né? Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero também agradecer a Deus por todos aqueles que têm nos ajudado, né? Porque a gente tem, de uma forma muito modesta, extremamente modesta, buscado com qualquer recurso a mais que chegue, a gente tem buscado aumentar o raio de abrangência da palavra de Deus, né? Eu não posso pegar um avião e ir pregar lá no Mato Grosso, não posso. Não posso pegar um carro e ir pregar no Paraná, também não posso, né? Nem ir de ônibus não dá, tem hospedagem, enfim, não posso. O que eu posso fazer? É pregar pelas redes sociais, que é o que eu estou fazendo. As pessoas ouvem, compartilham este vídeo, quer dizer, levam este vídeo para outras pessoas levam para outras, e aí vai aumentando o número de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito, pelo menos neste momento não. Então, a gente tem que usar aquilo que Deus nos dá no momento. No momento que Deus está nos dando um celular para a gente transmitir ao vivo e depois postar o vídeo no Facebook. Uma câmera que nós compramos, que eu paguei R$36, uma das mais simples, né? Para a gente gravar e conseguir postar no YouTube, no Twitter. O que dá? O som, pastor, não está bom. Pastor, a imagem está escura. Irmão, é o que eu tenho. Não tenho luzes aqui, né? Teria que ter, não tenho estúdio, não tenho nada, tenho um quarto aqui. É o meu escritório, é a minha biblioteca, é o meu closet, é meu tudo aqui. E aqui que eu faço as minhas orações, aqui que eu faço os meus estudos, e aqui que eu transmito a palavra de Deus, né? Então eu espero que você entenda isso. E eu estou glorificando a Deus, sabe? Estou agradecendo muito a Deus. A irmã aqui está me avisando. O que eu tinha que falar, eu já deveria ter falado, porque agora eu já estou gravando, mas não tem problema. Amanhã, sexta-feira, é dia de... irmã, te agradeço. Amanhã, sexta-feira, é dia de perguntas e respostas, viu? Então, você amanhã pode perguntar. Amanhã não vou transmitir ao vivo pelo Facebook para poder ficar com o telefone, o celular liberado, para você fazer perguntas. O celular é o 019 99257 9226. Todas as sextas-feiras nós vamos fazer uma programação de perguntas bíblicas e respostas bíblicas. Pergunta bíblica é pergunta sobre a vida cristã, entendeu? O que a pessoa está pedindo aqui? Meu irmão, me passa por favor o tempo de existência da vida de luz. Irmão, entra lá, entra no Facebook, tem lá a gravação completa disso. Você vai ver o vídeo completo lá. Você pode ir pausando e fazendo a conta, inclusive, você vai ver que é fantástico isso aí.
Entra lá no meu Facebook, você vai ver lá. facebook.com/Pastor Mário Filho. Por que eu não vou te passar? Porque é um negócio enorme, né? Já gravei exatamente para facilitar. Então amanhã tem perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre o que você quer saber? O que da vida que te incomoda? Eu vou responder para você à luz da Bíblia. Amanhã. Programação da manhã, pelo rádio. Pelo rádio. Porque amanhã o telefone tem que estar liberado. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e o que eu escrevi, a minha impressora, ela está, eu não sei, acho que a tinta deve estar meio ruim e está saindo aqui, saiu muito clarinho e eu não estou conseguindo ler direito, então eu vou ficar aqui me mexendo, buscando aqui uma posição melhor para ler, porque só para você ter ideia, olha só como é que saiu, está quase apagado aqui, né? Acho que eu coloquei na frente da outra câmera aqui, mas o que eu vou fazer, né? Vamos ver aqui o que nós vamos ler. Só um instantinho, irmãos, porque está tão apagadinho que eu não consigo ver aqui agora o que nós vamos ler. Muito bem, Lucas capítulo 2, versículo 11. E eu quero convidar o meu irmão e a minha irmã para abrir a sua Bíblia. Abra a Bíblia, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 11. O que quer dizer Evangelho segundo Lucas? Não quer dizer conforme o entendimento de Lucas, não. O Senhor Deus, quando inspirou os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele inspirou cada um deles de acordo com a personalidade de cada um. Porque Deus não muda a nossa personalidade. Deus não pega um sujeito e muda a personalidade dele, não. Deus vai trabalhando naquela pessoa. Então, o Senhor Deus pegou Lucas, que era um médico, e depois se tornou quase que um médico particular do apóstolo Paulo. E você vai ler isso acompanhando a Bíblia, né? E Deus usou Lucas com a sabedoria que ele tinha da medicina, enfim, de vida, com os contatos que Lucas tinha. E Lucas era um homem temente a Deus, e Deus usou Lucas para escrever este evangelho. E se você for lá no começo do evangelho de Lucas, você vai ler coisas interessantes. Lucas capítulo 1, versículo 1. Olha só que interessante. E vai só corroborar com tudo isso que eu falei. Lucas escrevendo. Olha para quem ele... Olha, ele não tinha ideia. É isso que eu quero que você entenda. A coisa que é inspirada, meu irmão, minha irmã, na grande maioria das vezes o sujeito não tem ideia daquilo que ele está fazendo. Para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se infle. Tá certo? Inflar, tá. Para que ele não fique muito cheio. Na realidade, Lucas escreveu o terceiro evangelho. Lucas escreveu este relatório, esse dossiê. Ele nunca podia imaginar que isso daqui ia estar na Bíblia. Ele não escreveu para a igreja. Ele não escreveu para judeu. Você já leu no versículo 1, 2, 3
E o 4, para quem Lucas endereça esta carta? Porque esse evangelho é uma carta, é um relatório, é um dossiê. Talvez você não tenha lido, ou talvez você leu e não se atentou. Olha o que ele escreve, Lucas capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Meu irmão, minha irmã, como Deus é tremendo, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Eu estou falando com você, eu estou lendo aqui, viu? A gente vai lendo essas coisas aqui, a gente fala, meu Deus, isso aqui foi escrito para um governador, foi escrito para Teófilo. E o que Lucas fez? Ele fez um apanhado da vida de Jesus, dos atos de Jesus, de tudo que Jesus fez nos 3 anos, de tudo que ele conseguiu apurar nesses 3 anos de ministério de Jesus, e aí ele escreve para o excelentíssimo Teófilo. Olha aqui, Teófilo, o negócio é o seguinte, tudo que eu escrevi aqui foi tudo que eu consegui apurar, foi tudo que eu consegui levantar. Escreveu para o Teófilo. Mas o negócio era tão inspirado, era tão da parte de Deus, que veio ser o 3º evangelho. Lucas nunca saiu tocando trombeta. Vocês me ouçam porque eu sou o homem de Deus, porque Deus fala por mim, porque Deus me deu o dom disso. Nunca falou isso. Ele nem sabia que isso daqui ia fazer parte da Bíblia. Mas a coisa era tão perfeita que só podia ser inspiração de Deus. E ele diz, olha, de forma acurada. Versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação. Quer dizer, tudo o que falaram, ele foi atrás para ver se aquilo era verdade, se aquilo realmente tinha acontecido. Se ele fez uma acurada, quer dizer, uma apuradíssima investigação, ele foi até as pessoas, parentes dos curados, os curados, enfim, ele foi lá, percorreu tudo isso. Que maravilha! Lucas registra, inclusive, a profecia de Jesus sobre a destruição em Jerusalém, 70 depois de Cristo. Isso aqui foi escrito mais ou menos 60, por aí, depois de Cristo. 60 anos, mais ou menos. Para ser redondo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, 60 anos depois de Cristo. Eu estou passando essas informações para você, talvez você já saiba, já tenha botado reparo aqui, mas as coisas de Deus são assim. Então, quando a gente combate um pouco essas mentiras aí, é porque existe uma base, né? Mas vamos ler aqui, para entrar verdadeiramente na palavra, Lucas capítulo 2, versículo 11. Você tem a Bíblia, gostaria que você lesse junto comigo.
Se você não puder ler, gostaria de te convidar para ouvir. Eu vou ler. E a Bíblia mesmo diz que a fé, querido irmão, querida irmã, vem de ouvir a palavra de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz assim, olha, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos entender assim, irmão, irmã, você que está acompanhando, você que está vendo esse vídeo aí, sei lá quando você vai ver, né? Jesus veio pela suprema misericórdia e graça de Deus para o povo judeu. Jesus veio para o povo judeu. Jesus veio como o Messias, o Cristo, especificamente para o povo judeu. Mas lá, naquela época, como nos dias de hoje, nem sempre as pessoas que recebem a carta abrem a carta. O carteiro entregou, mas não foi todo mundo que abriu a carta. Então, os judeus recusaram Jesus. Não queremos. Vocês querem Jesus ou Barrabás? Preferiram um ladrão, um homicida, a Jesus. Por simplesmente influências dos sacerdotes, né? Influência dos grandes das sinagogas, por influência política, porque os judeus eram, sim, comandados pelos romanos, mas os romanos, para evitar conflito, confusão, os romanos permitiram que os judeus tivessem autoridades para resolverem os casos religiosos dos judeus. E Jesus se apresentou para os romanos como um caso religioso dos judeus. Porque Jesus dizia, olha, eu sou Deus, eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus. E aí o chamaram de blasfemo, etc. e tal. E Deus sabia disso, isso tudo fazia parte do plano de Deus. Jesus teria que morrer na cruz, não havia outra condição para que ele pudesse ser o nosso Senhor e Salvador. Mas entenda bem, Jesus morrer na cruz não exime o homem de ser responsável. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou não, que falamos ou não, que ouvimos ou não. A responsabilidade é nossa. Você está me ouvindo aí? A responsabilidade é sua. Eu estou falando aqui, a responsabilidade é minha. Ninguém pode chegar na presença de Deus hoje, ou amanhã,
ou no dia que não for arrebatado, porque aqueles que não forem arrebatados já estarão numa semi-presença de Deus, né? Por quê? A presença de Deus não lhes foi permitida e eles não foram arrebatados. Para a presença de Deus irão somente os arrebatados. Então, nesta semi-presença de Deus, a pessoa vai entender, olha, ou não, ou vai receber como informações uma opção de mentiras. Eu não pude na presença de Deus. O responsável sou eu. Não tem como a gente ressaltar, irmãos e irmãs, eu às vezes acompanho o esporte, né? E eu vejo muito, eu já trabalhei muitos anos com esporte. E uma das palavras mais usadas era sorte. Até hoje a gente ouve isso, né? Olha, o sujeito precisa ter talento, sim, mas precisa ter sorte também. De um tempo para cá, e de um bom tempo para cá, eu passei a acreditar que o negócio, a tal da sorte não existe. Não é sorte. Porque quando alguém erra, ele erra, é um erro, não é falta de sorte, é erro. Ah, mas a bola passou triscando atrás, errou. A bola passou, uma unha que o goleiro não tivesse cortado seria suficiente para ele tocar na bola. É erro. A sorte ou o azar não existe. É como se a gente se isentasse de tudo da nossa responsabilidade e dissesse, olha, Deus é soberano, o negócio não deu certo porque Deus não quis. Mas espera um pouquinho, nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar. Deus nos deu a capacidade de decidir. Jesus poderia ter dito, olha, não. Já estou aqui na terra mesmo, agora eu vou mudar. Não quero mais ser o Cristo, não. Ele poderia. Mas por que ele não fez? Ora, porque ele tinha consciência da sua missão. Qual que era a missão de Jesus? A missão de Jesus não era casar, não era ter família. A missão de Jesus não era ser um grande comerciante da época. A missão de Jesus não era ser um grande latifundiário. Não. A missão de Jesus era qual? Salvar a humanidade da perdição. E como que ele poderia salvar a humanidade da perdição? Vivendo o tipo de vida que ele viveu. Exatamente, nem mais nem menos. Ele sabia disso. E ele aceitou essa tarefa, essa responsabilidade. Você pensa que Deus ficou intervindo? Como é ensinado que Deus intervém aqui, Deus intervém ali? Não aconteceu isso. Olha, que fatalidade. Não tem fatalidade. Aconteceu, ou por erro humano, condições atmosféricas. Eu não sei, mas algo levou a acontecer. Que falta de sorte. Não é falta de sorte, é erro. Na grande maioria das vezes é erro. E eu quero mais uma vez usar o futebol como exemplo, porque todo mundo gosta de futebol, né? Eu vivi muito tempo no futebol. Quando o sujeito erra, é erro, não é falta de sorte, não. Ele errou mesmo, mas é muito mais popular dizer, olha, faltou sorte. Não, faltou capacidade para acertar. E a vida é feita de erros e acertos. Quando a gente acerta, maravilha, nós acertamos, deu tudo certo. Quando nós erramos, ou deu tudo errado, ou grande parte disso deu errado. Tem gente que vive num rótulo de fatalismo, quer dizer, não, isso é fatalidade. É Deus que quis assim. Ah, isso aí
olha, é Deus que quis. Aconteceu porque Deus quis. Não, não acontece. Deus não quer nada de ruim, de errado para a nossa vida, nem de ruim, de errado para a vida dos nossos familiares. Mas o mundo em que nós vivemos vai impondo essas coisas para mim, para você. Por que é que nós ficamos doentes? Né? Por causa do pecado. E o pecado fez o quê? Com que existissem as doenças, e uma doença gera outra, e outra gera outra. As fábricas, os laboratórios não se cansam de criar cada vez mais antibióticos fortes. Por quê? Porque o bichinho lá vai ficando cada vez mais... Ele vai mudando, é um negócio chamado mutação. Aquilo lá passa a não fazer mais efeito para ele. Não vai longe, irmãos, amados. Quando que eu estava contando isso? Não sei. Meu Deus, eu não sei quando. Eu estava contando que na minha juventude a gente pintava carro, aqueles carros velhos, né? Já eram velhos na época, imagina você, com bomba de Fritz. E eu falei, e tinha alguns jovens ali, e as pessoas ficaram olhando para mim, bomba de Fritz. Eu falei, desculpe, bomba de Fritz era uma bombinha que você ficava bombando ar ali dentro dela e ela espurrava Fritz, ela expelia. Fritz era um desse negócio para matar pernilongo, mosquito, era o nome, né? E você vê, esqueci o nome disso, mas os mosquitos, os pernilongos, as muriçocas, ficaram tão fortes que aqueles venenos do passado, se forem usados hoje, não servem para nada, nem para desodorante dos bichinhos serve. Nem para desodorante. Ô, irmão, seu marido pintou o carro com bomba de Fritz? Meu Deus. Detefon, é isso mesmo, irmão. Detefon, irmão. Eu tinha uma esplanada, branco, pintado com bomba de Fritz. Meu Deus. Mas então, irmãos, o pecado vai aumentando e Deus vai permitindo com que nós venhamos a sofrer cada dia, cada vez mais, por causa deste pecado. E nós temos responsabilidade sobre tudo o que fazemos, quaisquer coisas. Se você come muito, o responsável é você. Aliás, eu gosto sempre que eu entro nesse assunto, dizer, olha, a Bíblia não aboliu, que eu pelo menos saiba, né? O pecado da gula não foi abolido da Bíblia. E o que tem de pessoas comendo demais é uma assumidade. O que tem de gente gorda, não saudável, mas gorda, é uma sumidade. Mas o pecado da gula não foi abolido. O pecado da gula não foi extinto. Ninguém fala da gula. Parece-me que esse nosso Senhor que nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Jesus, e que Efésios, no capítulo 2, versículo de número 6, diz assim, Efésios 2,6, que Jesus era servo. Você vê que aqui diz que Jesus era Cristo o Senhor. E Filipenses capítulo 2, perdão, é Filipenses, né? Capítulo 2, versículo
6 diz que Jesus era servo. Então Jesus era servo e senhor. E nós somos o quê? De nós mesmos. Se nós abolimos as coisas que nós não gostamos, mas que são ordem do nosso Deus, comer muito. Você liga a televisão hoje, irmão e irmã, é só programa de culinária. Ou é programa de culinária hoje, ou são essas novelas que já, eu não quero usar o termo, mas já encheu, né? Ou essas novelas chamadas bíblicas, porque tem personagens com nomes da Bíblia. Porque o texto, o roteiro, o script de nada bíblico tem. E as pessoas ou assistem essas novelas sexo, droga, um sai com a mulher do outro, não sei o quê, e filho que não tem pai, etc. Ou são essas novelas bíblicas de faz de conta, ou é programa culinário. Outro dia eu falei para minha mulher, se você fizesse um prato por semana desses que você vê na televisão, eu estaria pesando 250 quilos. Parece que a gente vive para comer. E o que tem, por exemplo, de irmãos, pregadores, gordos, uma loucura, né? Como é que ele vai falar de gula? Né? Jesus era servo, Jesus, ele vivia servindo primeiro ao Pai e depois a nós, os cristãos. Jesus era tão servo que ele se prontificou a levar as cargas e falou, olha, vamos levar as cargas uns dos outros. Se ele está dizendo para levar as cargas uns dos outros, é porque ele estava levando a carga de alguém também. Servo. Hoje ninguém mais é ensinado a ser servo. Hoje, parece-me que o nascimento de Jesus, na simplicidade que Jesus nasceu, o nascimento de Jesus parece-me que ficou restrito a essas paisagens, a esses cenários que se criam nas igrejas católicas, apostólicas, romanas, o presépio, ou nas instituições ligadas a estas igrejas. O nascimento simplório de Jesus, gente, não representa mais nada. Jesus nascer, o Salvador, e este mesmo Salvador ser um servo, parece que não tem valor hoje, ou vale muito pouco, porque ninguém fala disso. Ninguém pratica. Quando eu digo ninguém, eu estou dizendo a maioria. É claro que de repente você que está aí me ouvindo ou está vendo, você vai dizer, eu não me conhece, eu pratico. Tudo bem, que bom, você faz parte de uma minoria da minoria da minoria. Mas a maioria não pratica, não quer saber. A maioria quer saber de viver bem. A maioria quer saber de não perder o emprego. A maioria quer que você ore para que o emprego dele seja preservado. A maioria quer que você ore para que a pessoa seja curada. Olha, só tem um jeito de você não perder o emprego. E que eu conheço, só um jeito.
levando em consideração o conhecimento administrativo, né? É você ser dono da empresa. De outro jeito, você pode perder emprego, está todo mundo sujeito a perder emprego. Só existe um jeito de você não ficar doente. Não tem outro. Você pode até discordar. Que jeito que tem de você não ficar doente? A não ser você estar morto. Porque o morto não tem como ficar doente. Agora, todos os vivos vão ficar doentes. E se você começar a ir no médico 2, 3 vezes por semana, ai, dói aqui, ai, dói ali, ai, tá doendo, você vai encontrar um monte de doença, viu? E Cristo diz, olha, não vamos valorizar o corpo mais do que ele deve ser valorizado. Por que a gente precisa do corpo? Qual que é a utilidade do nosso corpo? Eu poderia estar aqui sem o meu corpo? Não, não poderia. O meu corpo na terra serve de abrigo. Por causa disso que a Bíblia diz que nós somos viajantes, viandantes. O meu corpo serve de instrumento para abrigar o meu espírito. E através do meu corpo e da minha alma, eu vou tomar conhecimento daquilo que o meu espírito já sabe. É que eu sou um pecador e preciso de um Salvador. E preciso de um perdoador, que só pode ser Jesus Cristo. Perdoador, Salvador. Meu espírito já sabe disso. Mas o meu corpo não sabe. A minha alma não sabe. Porque o meu espírito é que tem o caráter e a semelhança do Pai. Ele já carrega isso. E lhe damos graças a Deus porque o meu corpo e a minha alma, os nossos corpos, as nossas almas, descobriram, receberam a informação que o nosso espírito já tinha. Nós só precisamos do corpo para isso. Você já é salvo? Não precisa mais do corpo. Para quê? Não, pastor, mas a vida aqui é boa demais, esse negócio de morrer. Ah, morre você, pastor, eu não. Se Deus resolver que Ele vai me levar, eu não sei o dia que Ele vai querer me levar, eu realmente não sei. Eu já achei várias vezes que estava morrendo. Não fui. Estou por aqui, ainda. Mas se Ele resolver que é hoje o dia, meu irmão, minha irmã, não tem tubo, não tem injeção, não tem massagem, vai. Pensa nisso um pouco. Raciocina um pouco na leviandade das coisas que nós falamos e fazemos e do jeito que nós vivemos. Ou a gente vive jogando a responsabilidade para Deus, mas quando trata-se da nossa vida, opa, peraí, Deus, estica esse negócio aí. Não, porque Ezequias, todo mundo vai citar Ezequias. Mas me parece que as pessoas só leem a história até ali. Vocês continuaram lendo a vida de Ezequias depois? Continuem lendo. Não parem ali. Porque as pessoas também gostam de falar de Davi, não sei o quê. Parece que eles param ali. Vocês viram a família de Davi, o que virou? Consequência, responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E Jesus foi o primeiro a nos ensinar isso. Obrigado. 17 horas está dizendo aqui a moça aqui. Né? Jesus foi o primeiro a descobrir isso, a nos informar isso, quando, através do Evangelho de Lucas, dos relatos de Lucas, Jesus é apontado como o Senhor
E quando nós vamos ali para a carta aos Filipenses, nós encontramos esse mesmo Senhor apontado pelo apóstolo Paulo ao povo de Filipe como servo. Às vezes a gente só quer ser senhor, não queremos ser servo. Nós nunca somos senhores. Nós sempre somos servos. E o servo não comanda, o servo não ordena. Aliás, o servo, a servidão, não dá ao direito de escolha. Quem manda é sempre o Senhor. E o nosso Senhor é compassivo, é cheio de graça, de compaixão, de misericórdia, para mandar na nossa vida de uma maneira muito boa, que é segundo a vontade dele, que é boa, santa e agradável. Permita, deixe que o Senhor comande a vida de nós que somos seus servos. Querido Deus e poderoso Pai, louvado, engrandecido é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido, a nos vermos como verdadeiramente nós somos. Pequenos, insignificantes, muitas e muitas vezes arrogantes, prepotentes, ao ponto de querermos mandar no Senhor. Usa da tua misericórdia para conosco e mostra-nos, ó Pai, a maravilha de sermos guiados pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos como é bom estar debaixo da tua vontade. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Salvador. Amém.